Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula e hoje nós iremos criar mais uma página, certo? Até o momento nós criamos já o index com 3 abas aqui, né, com esse efeito. E agora a gente vai criar a tela do cadastro de tipo de usuários, que é essa tela aqui que vocês estão vendo agora, ó. Beleza? Então é uma tela bem simples de se fazer. Nós teremos dois divs aqui, ó, um ao lado do outro, com o título, esse botão de voltar aqui. Essa tabela aqui nós iremos fazer. Essa tabela é uma tabela que recebe o retorno vindo do banco de dados. Por enquanto a gente não vai trabalhar com banco de dados, mas a gente já vai criar todo um ambiente gráfico para isso, certo? Então vamos partir para o código em si e fazer as nossas telas, certo? Então nós iremos trabalhar hoje com a tela tipos de usuário, certo? Então no nosso caso aqui a gente não consegue nem entrar na nossa tela que não está pronta ainda. A gente já vai fazer o nosso trabalho agora, certo? Então vamos partir para o código, ok? Vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma nova pasta, certo? Aqui, ó, dentro de HTDocs a gente vai criar uma nova pasta. Então, ó, criar uma nova pasta, new folder, e essa pasta vai se chamar tipos, ok? E aí a gente cria uma nova pasta aqui. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é criar um arquivo dentro de tipos. É um arquivo dentro de tipos. E o nome desse arquivo, ó, clica com o botão direito aqui em tipos, new file. Agora a gente vai criar um arquivo e a gente vai criar área tipos.php. Lembrando, gente, que tem que ser com a extensão PHP, porque a gente aqui já trabalha com códigos de banco de dados. Então vamos buscar os tipos de usuários que estão cadastrados no sistema, cadastrar. Então essa área já tem que ser em PHP, ok? Então, ó, área tipos, PHP, pronto, ó. Nós temos agora a pasta CSS com arquivo estilo CSS, temos a pasta tipos e a área tipos, nós temos área tipos e também nós temos o arquivo index aqui, certo? Então, nós temos essa estrutura, index, tipos, CSS, o arquivo tipos. Dentro da pasta tipos tem um arquivo área tipos, que é o que a gente vai trabalhar. Bom, para a gente não ter que digitar todo o código novamente, o que é que a gente vai fazer? Chega, abre o arquivo index aqui, certo? Dá o comando aqui, ó, Ctrl A, ou então copia todo o texto, selecionando ele, seleciona todo ele, ó, com o mouse, ou você pode fazer Ctrl A para copiar todas as linhas do código, aí Ctrl C para copiar, ou então, ó, copy, certo? E Ctrl V aqui, ok? Porque aqui a gente não vai precisar digitar esses códigos novamente, porque a estrutura é parecida com a estrutura que a gente vai trabalhar, certo? A primeira coisa que a gente vai mudar é o título, porque agora a gente está numa outra área. Então a gente vai mudar aqui para a área dos tipos, certo? A segunda coisa que a gente vai mudar aqui é isso aqui, ó. Vamos apagar todo o conteúdo que está dentro de body. Então eu vou, ó, a partir dessa abaixo aqui, eu vou copiar, eu vou marcar ele todo, certo? E vou marcar até esse section aqui, ó. Pronto, aí ele vai ficar body
Esse JavaScript eu também vou tirar, não preciso dele. Pronto, ó, pronto. Eu vou deixar o arquivo em branco para a gente trabalhar com toda a estrutura da nossa área tipos, ok? O que eu vou fazer agora é só um testezinho, uma mudança que a gente vai fazer. É só botar aqui área tipos para a gente ver, certo? Pronto. O que a gente vai fazer agora? Volta aqui para o index, porque é o seguinte, a gente sempre vai abrir o nosso site no arquivo index. A ideia é, quando eu clicar nesse botão, ele ir para o arquivo que a gente criou, a área tipos, certo? Então, quando eu clicar aqui, ele vai para outra página, como a gente vai ver aqui, ó. Quando eu clico aqui no botão entrar de tipos de usuário, ele vai para a página área tipos, certo? Dos tipos de usuários. Então, é isso que a gente vai fazer. Chega lá no index, aqui, ok? Procura o botão aqui, ó, o botão tipos de usuários. E aqui tem um endereço, certo? Dentro do botão entrar. Então, aqui no href, ele está pedindo nesse atributo aqui o endereço de quando a pessoa for clicar, ele vai buscar. No nosso caso, ele vai buscar um arquivo que está dentro da pasta tipos, área tipos. Então, o que eu tenho que colocar aqui é, se ele está dentro da pasta tipos, então, ó, tipos, área tipos. Então, ó, quando eu clicar nesse botão entrar, ele vai procurar tipos, área tipos.php. Salvei aqui, aí o que é que vai acontecer? Ele vem para cá, ó, dá um F5, carrega, clica no botão entrar e aí eu já estou na área tipos, né? Beleza? Então, aqui a gente já consegue, já começa a trabalhar com isso aí, certo? Aí a gente já voltou. Se a gente clicar no botão voltar, nós voltamos para o index. Clicou no botão entrar, nós voltamos para a área tipos. O que a gente vai configurar agora é essa área aqui, para preparar para ela ficar dessa maneira aqui, ok? Aí, ó, a segunda coisa que a gente vai mudar nesse área tipos, aí a gente já volta para o área tipos, é o local do CSS. Por quê? Porque nós estamos dentro de tipos. E o CSS está dentro, ó, eu tenho que voltar uma pasta e depois entrar. Ó, eu estou aqui, volto uma e depois entro de novo. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar assim, ó, 2 pontos, barra. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou na pasta tipos, vou sair da área tipos, ou de tipos, e vou entrar na pasta CSS e vou buscar o arquivo estilo.css. Então, repetindo aqui para você entender. O CSS, como eu botei, ó, o index, ele está no raiz. Ó, o index, ele só vai entrar na pasta CSS. Como a gente está trabalhando no área tipos, a gente precisa sair do arquivo tipos e depois entrar na pasta CSS. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. 2 pontos. Saiu da pasta tipos, entrou na pasta CSS e buscou o arquivo estilo.css. Quando a gente salvar isso aqui e abrir a nossa página, nós já temos o fundo com a cor escura. Por que a gente está com essa cor escura? Porque lá no CSS a gente botou que o body terá essa cor aqui, ok? Então, a gente já está dentro do arquivo estilo.css, ok? Vamos apagar isso aqui, porque a gente não vai precisar disso aqui. E aí a gente vai trabalhar agora com o código em si. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma div, certo? Espera aí, deixa eu apagar aqui, melhor assim. Essa div vai ter a classe principal, então eu só faço assim, ó, ponto principal, certo? Dentro dessa classe a gente vai criar agora, o que é que eu estou dizendo? Todo o conteúdo do meu site vai estar dentro dessa classe aqui, ó, principal, certo? Aí, ó, dentro dele vai ter um header, que o header é esse aqui, ó, esse camarada aqui. Então, a gente vai criar esse header do nosso projeto. Então, ó, digita header, que é uma tag de cabeçalho, header, ok? Esse header vai ter uma classe chamada
cabecalho. E aí, ó, já criei o meu head. Dentro desse head, ele vai ter um título. Esse título, dentro desse título vai ter esse ícone e vai ter o texto. Então, ó, dentro desse ícone aqui vai ter um ícone. Esse ícone aqui vai ser da classe fa.users, certo? E aqui a gente vai colocar a área dos tipos, ó, área do tipos de usuário, ok? Pronto, ó, salvou, vai dar um F5 aqui, ó, a gente já tem o ícone e já tem essa outra parte aqui. O que é que a gente vai criar agora? Vai criar esses dois elementos aqui, certo? Vamos criar esses dois elementos. Só que para criar esses dois elementos aqui, eu tenho que criar um principal. Eu tenho que fazer com que esse camarada aqui, esses dois, fiquem dentro de uma div. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Embaixo do head, a gente vai criar uma section, que vai ter uma classe chamada áreas. Certo? Pronto, criamos uma seção que vai ter uma classe chamada área, certo? Aí dentro dessa seção aqui, aí gente, só para explicar, a seção vai ser isso tudo aqui, esses dois, certo? Esses dois vai estar dentro da seção, ok? Seção, dentro da seção a gente vai criar duas divs, certo? Aí, ó, na verdade vamos criar várias divs, mas essa é uma div principal, div card, certo? Pronto. Aqui dentro nós vamos colocar dois elementos. Quem são esses dois elementos? O formulário e a lista, certo? Dentro dessas duas divs aqui que a gente colocou, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é colocar o título do card. O título do card. Eu vou fazer o seguinte, ajeitar aqui para ficar mais organizado. O título do card. O título vai ser um H3. Dentro desse título aqui, nós vamos colocar esse ícone. Aí a gente já aprendeu que ícone é dentro da tag. E dentro desse tem uma class. E a gente vai colocar FA clipboard, certo? E aqui a gente vai botar, ó, formulário de cadastro. Então a gente está preparando essa areazinha aqui, certo? Então esse card aqui, esse div card aqui, ok? Vai estar dentro, vamos estar preparando isso aqui, ok? Então a gente está aqui no título. Vamos colocar essa linha, vamos colocar os dois inputs que é para escrever as informações e criar esse botão aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Criamos aqui o H3. Dentro desse H3 aqui nós vamos colocar uma tag HR. Essa tag HR aqui é uma tag de presença. Ele só vai colocar uma linha. Como a gente está com um ambiente escuro aqui, a gente já vai ver essa linha clara aqui, ó. Então a gente já colocou essa linha aqui, certo? Então colocamos formulário de cadastro, colocamos essa linha aqui. Ele vai ficar com essa cor depois, ok? Vamos continuar a digitar nosso código. Aí, ó, depois disso, nós vamos criar o formulário. O que é o formulário? O formulário, gente, é uma área onde o usuário informa dados, né? Login, senha, nome do usuário. Então ele vai digitar alguma coisa, a gente cria um formulário. O formulário vai ser dessa forma aqui, ó, descrição do tipo
e observações do tipo, certo? Lembrando, esses dois dados aqui que foram preenchidos vão ser enviados para o banco de dados. Então, o usuário vai ter que informar a descrição do tipo e a observação do tipo, e quando ele clicar no botão, ele vai enviar esses dados. Depois que ele enviar esses dados, ele vai listar esses dados aqui, ó, dentro dessa outra área aqui, lista de tipos. Então, a ideia é o seguinte: faz o cadastro, clica, cadastra e depois, ó, ele vai listar, buscar no banco de dados e mostrar aqui na tela do usuário, ok? Então, a ideia é criar um formulário. Então, vamos para o formulário agora. Para criar formulário, eu preciso utilizar uma tag chamada form, certo? Dentro desse form aqui, a gente vai colocar os inputs que serão preenchidos pelo usuário. Mas antes de preencher o usuário, eu preciso dizer para onde é que vai quando o usuário clicar nesse botão, avançar, ok? E também qual é o método de envio. Aí, ó, tem o método. Esse método, a gente vai usar o método post, porque ele é um método criptografado, e também teria o método get, que não é o ideal para enviar para o banco de dados. Então, o interessante é sempre utilizar o post, porque o método post é o método criptografado. Ele vai esconder esses dados quando ele for enviar esses dados para o banco de dados. Então, a gente precisa informar duas ações no formulário. Para onde é que vai quando clicar no botão, que é o action, e qual o método de envio, que é esse método post, certo? Então, a gente está criando um formulário, e é esse formulário aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, né? Vamos continuar a criação do nosso formulário, ok? Então, vamos lá. Dentro desse form, eu tenho que colocar para que ele fique um ao lado do outro, coloque essa legenda e coloque esse input, onde o usuário vai digitar o texto. Então, eu tenho que botar esse elemento do lado desse elemento, colocar esse input aqui para o usuário escrever e colocar a legenda dele. Então, a gente vai criar essa área aí para que o usuário consiga fazer isso aí, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe chamada row, que significa coluna, certo? Ou linha, significa linha, row. Aí depois a gente vai criar as duas colunas. Aí, classe call, div call. Aí dentro do div call eu vou criar mais uma div chamado legenda. E dentro dessa legenda a gente vai botar descrição do tipo, ok? Aí o que é que a gente está fazendo aqui? Estamos colocando esse texto aqui, a descrição do tipo, e embaixo dele vamos colocar esse outro elemento, o input, onde vai escrever esses dados aqui. Aí, ó, descrição do tipo, legenda, e aqui embaixo eu vou abrir mais uma div, que vai se chamar uma div form, e essa div form vai receber um input. Aqui, gente, o input é o elemento onde o usuário digita a informação. E esse elemento ele tem que ter um tipo, type, e esse elemento vai ser do tipo texto. Nós temos também tipo e-mail, nós temos tipo date, nós temos tipo time, nós temos diversos de tipo. No nosso caso, o usuário vai digitar texto, então vai ser do tipo text. Então, outra coisa que o input tem que ter é o tipo. A segunda coisa que o input tem que ter é o nome. Aí, ó, name. E o name desse input vai se chamar desk tipo. Ó, desk tipo. Lembrando que um T maiúsculo aqui, ó, todo minúsculo desk e o T minúsculo aqui, certo? Então, desk tipo, ok? E para a gente encerrar, eu vou dizer que esse input ele tem que ser obrigatório. Então, o usuário ele tem que ser obrigado a digitar, senão ele não vai cadastrar no banco de dados. Então, ó, voltando aqui, nós já criamos a legenda e já criamos o input
onde o usuário vai digitar o texto aqui dentro, certo? Agora a gente vai criar esse outro input aqui, que é observações do tipo. Aí, mais uma vez, eu não vou precisar mais digitar tudo novamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar o call aqui, ó, para baixo, até o fechamento dele, ó. Esse call aqui, daqui até aqui, ó. Copia e cola novamente. E aqui eu só vou mudar para observações do tipo, ok? E aqui eu mudo para OBS tipo. Pronto. E aí, gente, a gente já criou. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é colocar dentro dos inputs aqui uma classe, ó, class input, porque a gente vai estilizar ele com CSS, ó, class input, certo? Pronto, agora tá beleza, beleza, beleza. Então, row call legenda, certo? E um input, salvou, coloca novamente aqui no seu site, aí já vai estar lá, ó, o título, o formulário, a descrição de tipo, observação e o input, onde a gente vai digitar os dados. Outra coisa que a gente tem que fazer agora é colocar esse botão de avançar. Então, vamos botar esse botão de avançar aqui. Esse botão de avançar, ele vai ficar em cima desse form, embaixo desse div aqui. Então, ó, uma class botão é um div, e dentro dessa class vai ter um button. Esse button vai ser do tipo submit, porque ele vai submeter os dados para a próxima tela. Submit. E aqui dentro vai ter o nome avançar. Pronto. O nosso formulário já está todo completo. Ó, botão avançar aqui. Ó, os dois inputs, formulário, pronto. Então, essa área aqui, nossa, já está pronta. Agora a gente vai trabalhar com essa outra área aqui, ok? Que é a lista de tipos. Lembrando que ele vai ter um título igualzinho aqui, e aqui vai ter uma tabela embaixo, onde a gente vai trabalhar com isso aí, ok? Então é o seguinte, o que é que a gente vai colocar agora é outro card desse. Cada card é uma área dessa aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Embaixo desse card, que é dentro do section, aqui, ó, embaixo desse div aqui, nós vamos botar mais um card, ok? Colocou mais um card aí, agora a gente vai colocar o título, e a gente já fez isso no anterior, é um H3. Dentro desse H3 vai ter um ícone, que vai ser FA tracinho list, ok? E aqui, ó, lista de tipos. Vou salvar aqui e aí a gente já dá para ver ele aqui, ó, lista de tipos. Então a gente já está criando essa outra área aqui. Continuando, a gente já vai colocar aqui um HR, que é para separar os dados, HR, certo? Que é aquela linhazinha que a gente coloca também, certo? Ó, essa linha aqui, só que ela aqui vai ficar branca. E agora a gente vai criar a tabela. Aí, gente, tabela, ela tem, toda tabela ela tem linhas e tem colunas, certo? Então, para cada linha e para cada coluna, ele vai ter uma tag diferente. E o conjunto de linhas e colunas forma uma tabela. Aí a gente tem uma tag para a tabela também, certo? Então, o que é que a gente vai trabalhar? Agora a gente vai trabalhar com a div. Essa div, como a gente vai trabalhar com tabela e eu quero que ela fique responsiva, eu vou colocar aqui um style overflow x, vai ser automático, certo? Mais para frente eu vou explicar quando a gente tiver no CSS o que é que eu fiz aqui, mas basicamente eu estou transformando no eixo x
para que o tamanho dele fique automático, certo? Automático. Mas a gente ainda vai trabalhar com isso aí, certo? Pronto, agora a gente vai criar a tabela. Para criar a tabela, eu tenho que utilizar a tag table, certo? Aí, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos criar essa área que está com a cor diferenciada aqui, ó, que é as colunas e essa linha diferenciada. Para colocar uma linha em HTML, e aí, gente, essa área é o cabeçalho da tabela. Se é o cabeçalho da tabela, então tem uma tag chamada THEAD, certo? Dentro do THEAD, a gente vai colocar aquela linha que é o cabeçalho. É aí, ó, linha em HTML é TR, linha. Então a gente está criando uma linha. Dentro da linha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ó, cada coluna, como é o cabeçalho, coluna com cabeçalho é TH. Então a gente vai colocar code, certo? Vamos colocar code. Embaixo nós vamos colocar descrição. Embaixo a gente vai colocar observações. Embaixo a gente vai colocar ações. Pronto. A gente já criou uma tabela. Aí criamos o cabeçalho dessa tabela, que é essa parte de cima aqui, com a cor diferente. E aí cabeçalho, linha com cabeçalho, ela é um TH, certo? Linha sem cabeçalho, ou coluna sem cabeçalho, que na verdade isso aqui é uma coluna. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma linha especial e cada linha dessa tem uma coluna, certo? Nessa linha aqui nós temos 1, 2, 3, 4 colunas e essa coluna é a coluna cabeçalho. Ela é diferente, ela está informando quais são os dados abaixo que serão colocados. Então, ó, TH é uma tag de coluna cabeçalho, coluna de cabeçalho de tabela, ok? Pronto. Agora falta a gente criar essa parte aqui de baixo, que são as linhas que não são cabeçalho, linhas e colunas. E aí, ó, quando é o corpo da tabela, a gente vai colocar numa tag chamada tBody, ó, certo? Dentro do tBody nós teremos uma linha TR e dentro dessa linha nós teremos mais 4 colunas TD, certo? E são 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas, ó. Criamos uma tabela. Nessa tabela nós temos um cabeçalho que dentro desse cabeçalho tem uma linha com 4 colunas. Dentro do corpo nós temos uma linha com 4 colunas. Aí, ó, mais uma vez, ó, uma linha do tipo cabeçalho com 4 colunas TH, uma linha com 4 colunas e com 4 TD. E aí, ó, 4 TD. Aqui a gente vai colocar essas informações aqui, ó, um teste OBS teste, ó. E aí, ó, código 1 teste OBS teste. E aqui a gente vai colocar os botões. Aí, ó, os botões que são esses botões aqui, ó, editar e excluir. Então a gente vai criar ele, ó, tag. Dá um enter aqui, embaixo você vai botar tag A, certo? O endereço a gente não vai colocar por enquanto, mas aqui a gente vai colocar uma classe para ele. Vai ser uma classe BTN Blue, que eu quero que ele fique azul. E aqui a gente vai botar, ó, editar. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é dar um enter para organizar aqui. Ó. Vamos colocar um ícone, que é esse ícone aqui, ó, do editar. Então, ó, e dentro desse vai ter uma class fa.edit. Ó, salvou, copia ele aqui para criar o outro botão embaixo.
e aqui vai ser FA remove, ou melhor, isso aqui é melhor, trash, e aqui a gente vai colocar excluir. Pronto, ó, criamos a nossa tabela todinha aqui, ó, criamos a nossa tabela, não tá desse jeito aqui, mas a gente já tem uma code, descrição, observações e os dois botões de editar, ó, code, descrição, observação e ações, ó, ações, os dois botões de editar. Pronto, gente. E aí, gente, por hoje é só. Criamos a nossa página de tipos de usuários. Aí você pode trabalhar com outras, com mais informações, mas basicamente hoje a gente trabalhou com formulário e trabalhou com tabela, né? Então a gente trabalhou com essa tabela aqui, criamos um formulário. Aí você já sabe que o formulário trabalha com a tag form. Nós temos o atributo action, que é a ação, para onde é que vai quando o usuário clicar no botão avançar. Colocamos o método post, que quer dizer que esses dados que serão informados pelo usuário vai ser criptografado, certo? Então é mais seguro para fazer isso aqui. Criamos os inputs, que são os locais onde os usuários irão fazer as informações dos dados, né? Eles vão digitar essas informações e aí ele fica dentro do input. Esse input primeiro vai ser do tipo texto, a classe vai ser input, que a gente vai dar uma estilizada nele, e o nome vai ser desk tipo, e esse elemento que a gente colocou aqui vai dizer que esse input é obrigatório o preenchimento dele, certo? Aí aqui embaixo nós criamos também outro input e colocamos o nome OBS tipo e também informamos que esse campo também é obrigatório. Criamos o botão avançar, aqui nós criamos uma tabela, essa tabela tem um cabeçalho e um corpo, aí ó, um cabeçalho e um corpo com uma linha e um cabeçalho também com uma linha, e nós temos 4 colunas, e aí ó, 4 colunas do tipo cabeçalho e 4 colunas do tipo corpo. Então ó, tipo cabeçalho TH, tipo corpo TD, certo? E assim nós terminamos hoje a nossa página do área tipos, né? Na próxima videoaula a gente vai utilizar o CSS para transformar a nossa página e assim partir para a próxima. Então, por hoje é só, galera. Então, quem gostou, dá um like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Até mais!